Olá pessoal, tudo bem? Hoje nessa aula 4 nós vamos trabalhar com a segunda parte da formatação do Word. Essa segunda parte eu vou trabalhar com vocês a parte de sobrescrito, a parte de subscrito, a parte de numeração e também de marcadores. Todas essas são formatações interessantes para quem quer criar uma lista, para de repente quem precisa trabalhar com expressões numéricas e tantas outras informações, tá bom? Então aqui eu trouxe alguns modelos para vocês, já de possíveis opções que vocês vão poder trabalhar com todas elas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3x2. Eu queria representar isso aqui como se fosse 3x ao quadrado, por exemplo, em uma expressão. Para isso, nós vamos precisar utilizar a opção sobrescrito, que é essa opçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Esse x ao quadradozinho aqui, ó. Tá? Então, como nós vamos utilizar esta opção? Basta você selecionar onde você quer, neste caso aqui, ó, o número 2, e vou clicar e ele vai ficar como se tivesse ao quadrado. Esta opção é o sobrescrito. Tá vendo? Só uma observação. Quando vocês clicam fora, vocês podem perceber que aqui está o ponto de inserção. Então, para ele voltar ao normal, vocês vão dar o espaço e clicar novamente para desmarcar, e aí vocês podem digitar normalmente. Tá certo? Essa é uma opção que vocês podem fazer com o sobrescrito. Tá vendo? Então, se você não quiser mais essa opção aqui sobrescrita, é só você selecionar, clicar novamente, ele volta ao normal. Tá bom? Funciona com qualquer tipo de expressão. Por exemplo, eu poderia utilizar aqui, sei lá, 4x4. Eu posso selecionar só o 4 sobrescrito. E aí, lembre-se que se vocês clicarem aqui fora, ele vai ficar pequenininho. Dá o espaço normalmente, clica de novo e continua a digitar. Certo? Então, funciona de qualquer maneira. Não fica preso, porque aqui está mostrando que o número 2 só funciona com o número 2. Não. Tá bom? Então, assim, fiquem atentos a essa opção quando vocês estiverem utilizando o sobrescrito, por isso. Porque se vocês se passarem, pode acontecer isso aqui, ó. Por exemplo, ó, é muito comum quando as pessoas colocam sobrescrito, clica, continuar digitando, acontecer isso aqui, né? Ele ficar pequenininho assim. Se vocês quiserem colocar uma observação, tudo bem. Mas se não quiser continuar fazendo um texto normal, lembrem-se de vocês desativarem para depois continuar escrevendo. Tá bom? Eu vou desfazer essa opção aqui. E agora é o seguinte. Eu coloquei aqui como se fosse M2 e M3. É como uma representação de metros quadrados e metros cúbicos. Eu deixei assim, mas eu vou apagar. Por quê? Eu vou mostrar como vocês podem fazer isso também pelo teclado. No teclado, nós temos uma tecla chamada Alt Grade, que é Alt GR também. Então, se vocês observarem, tem também no teclado a parte do número 1, 2, 3. Ele tem 2 número 1, 2 número 2 e 2 número 3. Então, esse Alt Grade ou Alt GR, ele ativa essas opções. Então, por exemplo, se eu quiser colocar metros quadrados e não quero ativar a opção, eu seguro o Alt Grade e aperto o número 2. Ó. Ele já ativou. Que quando eu soltar o Alt, der o espaço, posso continuar digitando normalmente. Isso agiliza um pouco o processo. Detalhe, o teclado só vem com a opção, digamos, quadrada e cúbica. Se você não quiser nem quadrada nem cúbica, infelizmente vai ter que ir no sobrescrito que o Word já lhe oferece. Então aqui, por exemplo, também se eu quiser metros cúbicos, eu já tenho 3 no teclado. Então, Alt Grade ou GR e o número 3. Solto, dou o espaço e continuo digitando. Certo? Então, todas essas opções que vocês estão vendo aqui é o sobrescrito.
tá bom? Agora vamos para o subscrito. Por exemplo, aqui no subscrito eu trouxe o H2O, muito comum, né? Fórmula da água e tal. Então assim, se eu quiser só o número 2, eu seleciono e venho aqui no subscrito. Aí ele vem para baixo. Como aqui já está com algum texto, não preciso me preocupar em desativar, né? Posso chegar simplesmente aqui, dar o espaço e continuar digitando. Tá vendo? Então, por exemplo, aqui eu posso fazer da seguinte maneira também. Funciona com letras. Eu já deixei aqui específico para vocês trabalharem também com letras caso precise. Então, por exemplo, eu posso selecionar esse Z, botar ele subscrito, seleciono A, subscrito. Se eu não tenho mais nada aqui na frente, eu quiser continuar digitando, aqui também basta dar um clique e aí continuar digitando. Só uma observação: o subscrito pode acontecer que, se vocês forem continuar digitando, possa ser que quando você clicar, não tiver nenhum texto aqui à frente, ele também ficar embaixo como o subscrito, tá bom? Então se atentem aí a essa opção. Sempre que vocês forem trabalhar com subscrito e sobrescrito, vocês têm que observar depois como é que vai ficar a digitação, tá bom? Então, essa opção é muito utilizada aí para pessoas que precisam fazer, né, expressões e também algumas informações adicionais, tá certo? E basta vocês ativarem e desativarem no mesmo lugar quando não quiser utilizar o subscrito nem o sobrescrito. Tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Bem, eu vou fazer uma pequena listagem aqui agora. Por exemplo. Pronto. Fiz uma lista. Nessa lista eu vou colocar os marcadores. Como é que eu faço? Os marcadores é recomendado você colocar depois que você digitar sua lista completa. Mas vocês vão ver que tem a possibilidade de depois também, quando terminar a lista ou se precisar adicionar alguma coisa, vocês podem colocar os marcadores continuando aí. Então, por exemplo, digitei essa lista. Eu vou colocar os marcadores que são essas opções aqui, ó. O ícone dele são de 3 bolinhas mesmo, tá? Então eu vou selecionar e vou clicar aqui em marcadores e vocês vão ver que ele mostrou os marcadores. Detalhe, ele sempre pega o que foi ativo por último. No meu caso, como eu estava fazendo alguns testes, ele apareceu esse. Se eu não quiser este, basta eu clicar nessa setinha aqui para baixo, ó, e escolher o que eu quiser. Aqui, ó, tem de bola, tem quadrado, tem esse colorido. Então, por exemplo, eu vou escolher esse quadradinho aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Vou clicar de novo. Vou escolher, por exemplo, esse daqui. Olha lá, ó. Tá? Então, isso aqui são marcadores. Agora, por exemplo, terminei no U. Se eu der Enter, ele automaticamente coloca. E aqui eu posso digitar o que eu quiser, continuar a minha listagem. Ó. Por exemplo, aqui, ó, casa, ó, vidro, tá vendo? Caneca. Então, é como eu falei, ou vocês fazem no final da sua lista a marcação, mas se de repente você fez e precisou continuar, também não vai ter problema algum. Então, por exemplo, aqui, ó, minha última palavra aqui é caneca. Então, se eu der Enter mais uma vez, ele vai mostrar o marcador. Se eu der Enter novamente, ele apaga o marcador. E aí eu posso continuar digitando meu texto normal. Lista de compras, por exemplo. Certo? Agora, se de repente eu coloquei meus marcadores aqui e não quero mais eles, então eu seleciono a minha lista, venho nos marcadores aqui, ó, na setinha para baixo e escolho nenhum. E aí ele volta normal o texto. Tá certo? Observem que eu estou trabalhando com marcadores, porém, com numeração também é a mesma opção. Só vai mudar que marcadores é um quadrado, é uma bola, é
uma parte colorida. E numeração, vocês vão ver que de fato vai ser números ou letras, tá? Mas a ideia é a mesma. Vocês podem fazer no final ou, se de repente precisar, pode fazer depois também. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma outra lista. Pronto, tenho essa minha lista aqui do alfabeto. Então eu posso selecionar e agora eu venho aqui, ó, em numeração, tá vendo? Aqui, ó, numeração. Então se eu clicar, ele também vai pegar a última numeração que eu fiz. Como eu estava fazendo alguns testes, aí ele pegou essa daqui. E se eu quiser mudar, Thiago, é a mesma coisa. Clica na seta e aí vai ter as opções, ó. Ele vai numerar, ele vai botar o parêntese, ele vai ser com letras, tá vendo? Ó. Então, por exemplo, eu quero assim. Pronto, ele vai continuar a numeração. Aí se eu clicar na última aqui, der Enter, ele continua. Tá vendo? Então vamos fazer aqui, ó. Bola, uva, tá vendo? Maçã. Se eu der Enter, ele mostra. Se eu der Enter de novo, ele apaga. Pronto. É a mesma ideia das marcações. Se eu quiser tirar, é só selecionar, clicar na setinha para baixo e também vir aqui em nenhum. Tá vendo? Olha lá. E assim a gente trabalha com os números, né? Uma listagem de números, a parte de numeração. Tá bom? Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E qualquer dúvida ou dificuldades, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Aguardo vocês aí para a próxima aula. Até a próxima. Tchau.